Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Bom dia. Todos bem por Bom dia, aí? bom dia. Bom dia, Andrezão, Davidson, Andréia, Grace, Marcelo, Marina, Ricardo, Gaspar. Vocês estão bem? Tudo em paz. Tudo bem, graças a Deus. Tudo maravilhoso aqui. Maravilhoso, maravilhosa graça, maravilha, meus irmãos. Bom dia, bom dia. Dia Gessé, bem-vindos todos. Gente, hoje o devocional é um pouco longo, então vou iniciar. Espero que eu consiga. E aí, grande irmão, mestre irmão. Na semana passada, eu viajei com a família, né? Tive lá a oportunidade, inclusive, de estar com o Gaspar, com o irmão. E na volta de carro ali, eu vim debatendo uma questão com a Luz, com a minha esposa, uma questão teológica, né? As crianças dormindo já e a gente ouvindo uma música, um louvor, que inclusive a gente já colocou aqui, inclusive sobre um tema que a gente já colocou aqui, aquele louvor que diz: então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba no meu lugar. E bom dia, Almir. Bem-vindo, meu irmão. Graça e paz. E aí, graça e paz, meu irmão. E aí, casal de crente é assim, né? Você vai conversar, conversa sobre a Bíblia. Bem melhor do que quando era como era antes, que era casal de advogado, a gente é advogado também, a gente ia conversar, ficava debatendo coisas jurídicas. Era um saco, quem estava em volta dormia em 5 minutos. Bom dia, Cazu. Bom, a gente voltando de viagem e eu tocou esse louvor e eu falei assim, cara, esse louvor ainda me chama muito a atenção, porque como que pode o povo estar andando com Moisés, receber um convite para subir o Monte Sinai, para conversar com Deus e eles ficarem com medo, né? E eles não irem, o medo travá-los, eles perdem a oportunidade de estar mais próximos de Deus por conta do medo. Eu vou até reler de novo essa passagem com vocês, está lá em Êxodo 20, 18 a 21. Fala assim: vendo o povo os trovões e os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegando, todos tremeram de medo. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não temais, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus estava. Então, o povo teve a oportunidade ali de ter um encontro com Deus, né? E aí o que eu discutia com a Lúdia era o seguinte: eu falava assim, o medo os travou e eles perderam uma oportunidade. E a tese dela é não, ela falava assim, não, mas não era um simples medo. Eles deixaram de subir por um respeito, né? Porque eles sabiam da grandiosidade de Deus e sabiam que eles não podiam se aproximar de Deus. Eles sabiam que eles não podiam se aproximar do monte, inclusive. Aí eu falava assim, não, mas eles tiveram uma autorização naquele momento, eles tiveram um convite, então eles podiam. Então, a gente ficou debatendo isso de uma maneira leve, tranquila, e é claro que todo debate a minha esposa tem razão, não sei a de vocês, mas a minha sempre tem. Mas a minha tese é que existe uma diferença semântica aí na Bíblia entre medo e temor, né? Ela deu risadinha aí porque ela sabe que é verdade. Existe uma diferença entre medo e temor. Essa era a minha tese. Eu dizia para ela assim: não, o que eles vivenciaram ali foi medo, aquela coisa que te trava, um sentimento negativo. E o que você está falando que eles tiveram é o temor. O temor é maior que o medo e ele envolve outros sentimentos. O temor envolve respeito, o temor envolve reverência, o temor envolve submissão a uma autoridade. Também tem um componente de medo ali, porque você sabe, você conhece, você respeita tanto quem está ali à sua frente, a autoridade está ali à sua frente, você sabe do poder daquela autoridade e aquilo também te dá um medo, né? O filho bem criado, na minha visão, ele tem um temor do pai. Ele tem uma reverência, ele tem um respeito, ele tem uma submissão, e ele também tem um pouquinho de medo ali, né? O medo simplesmente, só medo, sem temor,
ele é um sentimento negativo, ele paralisa você, ele faz com que você entre num modo de proteção, de sobrevivência, né? E aí a gente conversava, eu falava para ela, por exemplo, o centurião romano, Cornélio, ele era temente a Deus. E o Novo Testamento todo, vocês vão ver, que quando eles vão falar de gentios, de não-judeus, mas que acreditavam no Deus único, eles falavam, essa pessoa, Cornélio, era temente a Deus. Ou seja, não era que ele tinha medo, era muito mais. Agora, existem outras passagens na Bíblia, por exemplo, Adão, após comer o fruto, ele sentiu medo, né? Não tinha um respeito ali, até porque se ele respeitasse, ele não teria comido o fruto, ele teria obedecido, né? Os apóstolos no barco ali com Jesus, eles sentiram medo da tempestade, né? E aí eu fui estudar essa questão, fui desenvolver essa tese, e aí fui lá com o pai dos burros, né, que antigamente era o Google, agora é o ChatGPT, e o que eu aprendi é que, na verdade, essa diferenciação que eu estava tentando fazer, ela não existe semanticamente na Bíblia. O que eu aprendi foi, existem diversas palavras com raízes diferentes, tanto no hebraico, quanto no aramaico, quanto no grego, quando a gente fala de Novo Testamento, e que a Bíblia usa isso de uma maneira intercambiável. Mas há sim a diferença que eu estava tentando fazer no contexto. Então, há sim contextos em que as pessoas sentem apenas medo, e a Bíblia está dizendo isso muito claro, como nos exemplos que eu dei a vocês aqui, do Cornélio, ou de Adão, ou dos apóstolos, e há sim momentos em que a Bíblia quer dizer que aquele medo é uma reverência, é um respeito. Mas esse significado não está na palavra em si só, a gente tem que entender pelo contexto. E eu queria desenvolver esse tema com vocês, porque em alguns momentos parece haver uma separação, inclusive, de que o Deus do Antigo Testamento era o Deus do medo, do castigo, e o Deus do Novo Testamento é um Deus do amor e, portanto, de um temor. Eu acho isso um pouco exagerado, mas é um tema para uma outra reflexão. O que eu queria trazer com vocês é esse paradoxo que parece existir nesses dois sentimentos. E aí eu quero ler de novo com vocês como que Moisés responde ao povo quando o povo diz que está com medo. Que está lá em Êxodo 20, 20. Moisés diz o seguinte: não temais, para que o seu temor esteja diante de vós. Tem algumas traduções que vão dizer: tende coragem, para que o seu temor esteja diante de vós. Ou seja, Moisés está falando assim: não tema, mas tema. Moisés está falando assim: olha, tem coragem, sobe o monte, e tem um encontro com Deus. Mas você tem que ter medo, você tem que ter temor a Deus, você tem que continuar com essa reverência a Deus. Isso parece ser um paradoxo, mas o que Moisés estava tentando dizer ali e o que Deus queria para aquele povo de Israel era: olha, se aproxime de mim, não fuja de mim, mas ao mesmo tempo leve a minha santidade a sério. Porque a gente deve lembrar que naquela época ali, nesse contexto que eu estou trazendo, aquele povo ainda era um povo que fazia bezerro de ouro. Aquele povo era um povo que ainda murmurava, que reclamava de Moisés, que reclamava de Deus, que queria voltar para a escravidão do Egito. Então, um dos pontos que eu queria trazer aqui para vocês, para todos nós, na verdade, não só para vocês, mas para mim também, é que a gente precisa entender que existe um medo que diz: fuja de Deus, fique longe de Deus, se distancie de Deus, e esse medo, ele, se a gente for parar para refletir, ele advém da nossa consciência e da nossa natureza de pecado, de pecador, que a gente sabe que isso é incompatível com Deus, mas existe um temor que vai dizer: não peque contra Deus, mas se aproxime dele, tenha intimidade com ele, ore para ele. Esse é o temor que vai fazer com que a gente cante, com que a gente louve, dizendo: a Ele a glória, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Esse é o temor que nos coloca numa posição de submissão
em que a gente reconhece a autoridade dele, que tudo é dele, por ele, para ele, que toda a glória é dele, mas que faz com que, ao mesmo tempo, a gente tente se aproximar cada vez mais. O primeiro sentimento do medo, ele é aquele sentimento de escravo, é aquele sentimento de punição, é aquele sentimento de que eu estou de frente com um predador, aquela coisa mais basal, mais instintiva. E aquilo te anula, aquilo te maltrata, aquilo não é saudável. O segundo sentimento é o sentimento de um filho que respeita a autoridade e a santidade do pai, mas que tem dentro de si um sentimento de filiação, a identidade firmada na adoção. E a adoção não é como muitas vezes algumas pessoas entendem o significado dessa palavra na modernidade, nos dias de hoje, como algo um pouco negativo ou inferior ao filho. Quando Paulo vai trazer para a gente a adoção lá em Efésios, a adoção é Cristo nos escolheu. Nós somos filhos escolhidos. Então, na verdade, essa adoção tem um patamar ainda superior. E é aqui que, nesse contexto de medo e temor, entra o sacrifício na cruz. É aqui que entra a graça, é aqui que entra o evangelho, a boa nova que Jesus veio trazer para a gente, né? Aqui que Jesus vai falar para a gente assim, olha, o medo simplesmente, ele não combina com a filiação cristã. Ele não combina com quem é filho. O cristão, ele não deve ter um relacionamento com Deus baseado no medo, baseado no pânico, baseado no chicote. E eu sei que muitos de nós aqui, a gente pode ter vivenciado experiências, inclusive em igrejas, em que o relacionamento com Deus era baseado nesse medo. A gente sabe que existem igrejas que trabalham assim, e a gente sabe que talvez alguns de vocês aqui que eu conheça já tenham experimentado isso, né? Mas o temor, o respeito, a reverência que o cristão deve ter com base no que Jesus fez por nós na cruz, é aquele da consciência da santidade e da senioridade de Deus e de Cristo. A consciência da minha condição de pecador, sim, mas também a consciência de que eu fui redimido e que meu pecado foi lavado pelo sangue de Cristo. E veja, eu não estou dizendo, né? As coisas elas não são simplórias como a discussão que eu estava tendo com a Lud no carro. Eu não estou dizendo que ou é medo ou é temor, né? Eu não estou dizendo que antes existia o medo e agora Cristo acabou com isso e a gente não deve ter reverência, não deve ter temor. Um outro ponto importante que eu queria trazer para vocês é o medo afasta a gente de Deus. O temor nos santifica. A reverência leva a gente a ter obediência e fé. E a fé vai fazer com que a gente tenha ousadia e coragem. Se vocês pudessem sair daqui hoje, se nós pudéssemos sair daqui hoje com uma frase, com uma mensagem, eu gostaria de sair com essa noção de que o medo puro e simples nos afasta de Deus. O temor nos santifica e nos aproxima de Deus. A reverência e a obediência a Deus nos leva à fé. E a fé faz com que nós tenhamos ousadia e coragem. Para a gente começar a concluir essa mensagem que eu trago para vocês, eu gostaria de ler duas passagens da carta aos Hebreus. A primeira, para quem está acompanhando ali, está no capítulo 12. Eu vou ler um trecho um pouquinho mais longo, porque o autor de Hebreus ele vai falar justamente daquele contexto do povo que não subiu ao monte. É interessante ter o contexto, a gente conclui lá no final. Capítulo 12, Hebreus capítulo 12, do 18 ao 29. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem às trevas, à escuridão e à tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: Estou apavorado e tremo. Mas vocês chegaram ao monte Sião,
a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Ou seja, Paulo está falando assim, vocês, inclusive Moisés, podem até ter ficado com medo de subir lá no monte, vocês não subiram no monte. Mas, através de Cristo, vocês chegaram a Sião, vocês chegaram a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. E aí ele vai continuar no versículo 25. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez mais abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, as coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. E aí vem a nossa conclusão, que tem tudo a ver com o nosso estudo. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, mas com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Ou seja, vocês não subiram o monte e não encontraram com Deus porque vocês tiveram medo. Mas não se preocupem, Cristo na cruz nos redimiu e ele nos deu acesso direto a Sião, a Jerusalém celestial. Agora, cuidado, não achem que por conta que ele já fez isso, vocês devem rejeitar o que ele fala. Não, 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 não. Escutem o que ele fala, porque ele tem poder para abalar não apenas a terra, mas o céu. E não é que vocês não devem mais o reverenciar. Não. Nós recebemos sim o reino inabalável, fomos agraciados com isso, mas sejamos agradecidos e tenhamos temor e reverência, porque ele é o nosso Deus do fogo consumidor. Então, o que Paulo está falando para nós é, olha, Cristo já fez tudo por nós na cruz, mas isso não é motivo para que a gente deixe de ter temor, reverência e respeito, pelo contrário, isso é ainda mais motivo. E aí eu trago Hebreus 10, 19 a 21, que vai falar o seguinte: portanto, meus irmãos, tendo a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Lembram que eu falei para vocês que a fé traz a ousadia? Eu vou repetir. O medo nos afasta de Deus. O temor nos santifica e nos aproxima de Deus. Essa reverência nos leva a uma obediência e a uma fé. E a fé nos dá ousadia, nos dá coragem de não só acessar o Santo dos Santos, como ele está falando aqui, mas de fazer muito mais. E por que que eu quero concluir falando de ousadia? Nosso tema aqui é medo, temor e ousadia. Porque nós já deixamos para trás aquele tempo em que a gente tinha medo de se aproximar de Deus. Mesmo quando a gente teve um convite direto, uma oportunidade, nós ficamos com medo e não acessamos a Deus. Nós já deixamos isso para trás porque Cristo acabou com o intermediário. Cristo rasgou o véu. Cristo nos possibilitou o acesso direto ao Santo dos Santos. Cristo subiu aos céus para que ele pudesse nos deixar o seu Santo Espírito, e ele nos deu uma comissão. E aí eu fecho com uma última passagem. Eu vou relembrar vocês que após a crucificação de Cristo, já em Atos dos Apóstolos, os apóstolos estão ali já, né, cumprindo aquela comissão de pregar a palavra de Deus com coragem, com ousadia. Eles estão ali presos, detidos, para serem interrogados. Quando eles saem,
a oração deles é muito interessante, porque eles não oram por proteção. Está lá em Atos capítulo 4. Eles não oram por proteção, eles não oram por conforto, eles não oram para que aquela perseguição cesse. Eles oram pedindo assim: concede aos teus servos que anunciem com toda ousadia a tua palavra, com toda coragem a tua palavra. E a palavra vai continuar dizendo que quando eles fazem essa oração, a terra estremeceu, eles foram cheios do Espírito Santo e passavam a anunciar a palavra de Deus com ousadia e com coragem. Trazendo para o nosso mundo uma palavra que vocês já ouviram da minha boca diversas vezes. O Gaspar não aguenta mais ouvir eu falar em ostensividade. A ousadia da Bíblia, a coragem da Bíblia, a gente pode traduzir hoje em ostensividade, em posicionamento, que é uma das grandes razões do Em Cristo existir e de a gente estar fazendo esse devocional aqui todas as segundas-feiras. Nós não só temos a permissão e o acesso por Cristo Jesus pelo que ele fez na cruz, de acessar o Santo dos Santos, de através do Espírito Santo ter contato com Deus, mas também nós temos uma comissão de sermos pregadores ostensivos da palavra. E aqueles que participaram dos nossos eventos ou acompanham o que a gente vem falando, nós dizemos, nós devemos ter ousadia e posicionamento ostensivo enquanto empresários cristãos. Nós devemos ter posicionamento e ousadia e ostensividade enquanto empresas cristãs. Nós devemos falar de Cristo para nossos colaboradores, para nossos clientes, para nossos fornecedores, para nossos parceiros, para nossas famílias. Obviamente, tudo dentro de um respeito, tudo dentro de uma sensatez, tudo dentro de uma educação. Mas por quê? Porque o nosso posicionamento e a nossa ostensividade falam de Deus para o mundo de hoje. Muitas vezes, a conversão das pessoas e a aproximação das pessoas não se dá porque a gente tem uma fala bonita, não se dá por uma pregação, por uma mensagem, por um vídeo de YouTube. Ela se dá porque elas veem em nós, cristãos, um posicionamento que é diferenciado, uma atitude que é diferenciada em um certo momento da vida, uma certa circunstância da vida, e ela tem até vergonha de falar em público, mas ela vai te chamar no particular. Ela vai te chamar no canto, ela vai te chamar para tomar um café. Ela vai falar assim: Marcelo, por que você fez aquilo, cara? Aquilo me intrigou. O mundo não faz aquilo que você fez. Me conta mais, vamos tomar um café? Eu quero entender. E aí o Marcelo vai falar assim: rapaz, eu fiz aquilo porque a palavra de Deus manda eu fazer aquilo. Eu fiz aquilo porque eu sou cristão. E veja, não acho que é fácil, não. Não acha que é simples, não. É difícil. Mas eu tomei a decisão de entregar a minha vida, portanto, os meus negócios também, a Cristo Jesus. E a minha decisão, como deve ser a nossa decisão hoje e todos os dias, é de entregar a nossa vida a Ele. Então, fulano, é por isso que eu tomei aquele posicionamento. E aí, através da liderança, pelo exemplo, que nós todos somos líderes enquanto empresários, a gente vai conseguir transformar novas vidas, trazer novas vidas a Cristo, através do nosso posicionamento, da nossa ousadia, da nossa ostensividade, da nossa coragem, com temor e reverência a Deus. Amém? Consegui terminar quase 6h25, conforme prometido. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer pedir oração para ser abençoado essa semana? Fiquem à vontade. Meu amigo Saulo, bom dia. Quem está falando é André Cazu. Bom Meu dia, amigo, Cazu. que palavra poderosa. Eu, eu li um livro do John Bevere, não sei se é assim que fala somente do que você falou hoje, sobre o temor do Senhor. E aí, o grande lance é que todas as ciências foram
nasceram através do temor do Senhor, que é diferente do medo. A palavra que você trouxe hoje para a gente foi uma coisa muito poderosa, porque já fez a diferença na minha vida. Quando eu vou decidir alguma coisa nos meus dias sobre o que eu devo ou o que eu não devo fazer, o pensamento vem na hora. Será que eu vou agradar a Deus? Será que eu estou temendo o Senhor através dessa decisão? E tudo na minha vida começou a mudar depois disso aí. E você está sendo usado de uma maneira poderosa. Eu sou muito grato de fazer parte desse grupo e que esse movimento só cresça. E você falou uma outra coisa sobre o mais importante, se posicionar em Cristo. Nós que somos filhos do Pai, as pessoas precisam ver através da gente o reflexo de Jesus Cristo nos nossos corações, através das nossas atitudes. E eu vejo que isso faz toda a diferença e esse posicionamento vai te levar para outros lugares. Então, gente, absorvam um coração aberto, que o Paulo falou hoje, porque eu sou a prova viva que isso aí já dá resultado. Meu testemunho é que eu estava passando um momento de transição de carreira muito forte e o meu posicionamento me trouxe do lado de uma pessoa que tem 20 CNPJs para cuidar, que estava decrescendo, que estava precisando de ajuda, e hoje eu estou tocando 20 CNPJs na área da saúde. Eu era somente um fotógrafo no ano passado, e agora eu tenho 4 clínicas para tocar, 6 laboratórios, uma agência de publicidade, um podcast. Então, assim, Deus é grandioso demais. Eu não consigo nem explicar. Amém, meu irmão. Amém, amém. Que Deus Nossa, continue te abençoando e a Ele toda a glória. tudo para Ele, tudo para Ele. Eu sempre estou, eu não sou nada. Ele é tudo. Amém, amém. Obrigado, meu irmão, pelo seu testemunho. Gente, alguém quer ser abençoado essa semana com as nossas orações? Ou alguém mais quer falar mais alguma coisa? Eu quero ser abençoado pelas orações. Vamos lá, meu irmão. Você quer dizer o motivo pelo qual a gente ora ou não? Provavelmente essa semana primeira primeira liminar de um processo que eu estou entrando, primeira causa, é uma causa de medicamentos para uma criança. Estamos aguardando o deferimento da liminar que deve acontecer essa semana. E, enfim, eu acho que é o momento de pedir a Deus para iluminar a juíza que vai se debruçar pelo problema, pela causa. Muito bom. Vamos orar então, meu irmão, por você e pela criança. Mais alguém? Senhor, eu te peço, Pai amado, que abençoe esse grupo, que abençoe aqueles que estão participando de uma forma ou de outra do nosso movimento, que não puderam estar aqui. Pai, nós te pedimos que abençoe as casas de cada um representado aqui, as famílias de cada um representado aqui, que abençoe as empresas de cada um representado aqui, Senhor. Que nós possamos, ao longo dessa semana, Pai, assim como fazemos hoje, no início do dia, do primeiro dia útil da semana, entregando as nossas vidas a Ti, que possamos manter esse sentimento ao longo dessa semana toda. E que nós possamos não só nos entregarmos a Ti, mas nos posicionarmos em temor, reverência, ousadia e coragem em Teu nome. Porque tudo é Teu, tudo é para Ti e toda a glória é para Ti, Senhor. Então, que nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas empresas possam dar testemunho do que Tu fizestes e fazes em nossas vidas, dos milagres diários que Tu fazes em nossas vidas, Senhor. Nós agradecemos por eles. E te pedimos, por fim, Pai, que abençoe o Ricardo nesse processo, que abençoe a criança que está precisando de remédio. Ilumine, Pai, o juiz, a juíza que irá avaliar esse caso. E que essa criança, de uma forma ou de outra, possa receber o auxílio, o amparo, o medicamento do qual ela precisa, Pai. Abençoe a vida do Ricardo essa semana, que ele possa ter mais intimidade contigo, que ele possa se encontrar ainda mais contigo, Senhor, e que tu possa falar
ao coração dele, que ele possa sentir a tua presença, a tua palavra em sua vida, em seu coração. E que esta semana seja determinante e transformadora na vida espiritual dele. Que a partir dessa semana ele seja um novo homem. Que ele tenha ainda mais certeza que não restem dúvidas da tua existência, da tua presença e da ação do teu Espírito Santo na vida dele, na vida da esposa dele e da família dele, Senhor. Nós te pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma semana excelente a todos vocês, meus irmãos. Fiquem Amém, com Deus. amém. Uma semana abençoada. Boa, Saulão. Amém. Amém. Boa Semana semana. abençoada a todos.